todas as nossas vidas, nas vidas de vocês aí do outro lado. Irmãos, hoje eu quero falar para você aí do outro lado. Acompanhe as leituras junto com a sua Bíblia aí. Por quê, irmãos? É necessário que você acompanhe a leitura para que o inimigo não arranque a semente do Evangelho do seu coração. Tudo aquilo que nós vamos falar aqui, é pautado 100% na palavra de Deus. Então é necessário que você acompanhe a leitura na sua Bíblia aí, para que o diabo não use o argumento, o artifício de falar que, olha, o que ele está falando não está na Bíblia, ele está falando do coração dele. Não é, irmãos, nós estamos falando da palavra de Deus. Amém? Aqueles que não me conhecem, sou o presbítero Moisés Cavalcante, estão chegando agora na live, e transmito aos domingos aqui um culto online a todos vocês. Shalom a todos vocês. Shalom aleluia a todos vocês. Que o grande amor de Deus esteja com a vida de vocês. Amém, irmãos? Irmãos, hoje nós queremos falar, vamos percorrer alguns versículos aqui. Somente três, quer ver? Exatamente, 3 lugarzinhos simples. Irmãos, o que eu queria falar aqui, irmãos, para vocês. Muitas das vezes, as pessoas servem a Deus, mas elas não sabem como servir a Deus. E a necessidade, irmãos, das pessoas que estão na liderança, né, das igrejas, elas precisam ensinar isso. Precisa que isso seja divulgado nas igrejas. Como que eu sirvo a Deus? Como é servir a Deus? O que eu preciso fazer para dar a vida eterna? O que eu preciso fazer? Isso, irmãos, é algo que aflige muitas pessoas. Existem pessoas dentro da igreja que não vão morar com Deus, porque eles não adquiriram conhecimento, não se libertaram e continuam fazendo aquilo que eles faziam antes mesmo de ir para a igreja. Quando você conhece ter um encontro com Cristo, você ter um encontro com Cristo, você precisa morrer para o mundo e nascer uma nova criatura. Amém? Jesus foi procurado lá por um príncipe dos judeus, Nicodemos. E se ele, um homem tão sábio, membro do Sinédrio, Jesus falou assim, a necessidade de nascer de novo. E ele não entendeu, irmãos. Nascer de novo. Mas como um homem pode voltar a entrar dentro do ventre da sua mãe? Irmãos, a palavra de Deus ela é seletiva. A palavra de Deus, ela atinge somente aquele que Deus quer. Então, irmãos, se você está me ouvindo hoje, nesta noite, é porque você foi selecionado para estar aí. É porque Deus está te selecionando, irmãos. Glorifica esse Deus maravilhoso, porque não é você que escolhe servir a Deus, mas é Deus que te escolhe para servir a Ele. Duas mentes, irmãos, uma usa 1% da sua sabedoria, o outro usa 100%. Juntos, quem vai ser dominante? Deus, irmãos, Ele é dominante. Ele que escolhe quem Ele quer que sirva a Ele. Não é aquele que... A palavra de Deus fala assim, ó, não depende daquele que corre para Deus, mas sim aquele que Deus chama. Aleluia. Então se você está aí me ouvindo esta noite, porque você foi chamado por Deus. Porque a palavra seletora, seletiva de Deus te alcançou esta noite. Aleluia. Irmãos, lá em Marcos 16 fala assim, ó. Fala assim, ó. Aquele que crer e for batizado será salvo. Mas aquele que não crer já está condenado. Aquele que crer e for batizado será salvo. É uma prerrogativa, irmãos, de Deus. Você precisa crer. Crer nele. Filipe estava na beira da estrada e um eunuco estava lendo a palavra de Deus. E ele falou para aquele eunuco, falou assim, entendes o que lê? Ele olhou para Filipe e falou assim, como que eu vou saber como que eu vou entender se não tem quem me explique? E aí Filipe chegou e começou a explicar para ele. E falando sobre o batismo. E ele olhou, tinha um riacho, ele falou, o que me impede de eu me batizar nessas águas? E Filipe olhou para ele e falou assim, você crê em Jesus Cristo, Filho de Deus? Ele falou, eu creio que Jesus é Filho de Deus. Ele falou, então nada. E foi lá e batizou aquele homem. Você não precisa ser formado em teologia, você não precisa ter 20 anos de congregação para receber um batismo, irmãos. Porque essa prerrogativa vem de Deus. A necessidade de que você creia no Filho de Deus como seu único e suficiente Salvador.
E há necessidade que você desça as águas batismais. Porque quando você é batizado, você morre para todas as pessoas. Por submersão, você morre e volta à vida. Você nasce para Cristo. É necessário isso, irmãos. E muitas das pessoas querem servir a Deus da sua maneira. Irmãos, o que é servo? Servo, a pessoa que é servo, ele é escravo. E se a pessoa é escrava, ela não é livre. Então, se você serve a Deus, você não é livre para fazer o que você quer. Eu vejo muitas pessoas, irmãos, que seguem ministérios, que seguem religiões e se esquecem de seguir a Jesus através das Santas Escrituras. Existem coisas, irmãos, que estão na Bíblia, que existe a necessidade de um bom cristão saber para que ele consiga ir para o céu com Cristo e depois morar na terra com Jesus. Como eu já falei aqui em outros cultos atrás, a salvação está ligada ao perdão. Se você não perdoa, como que você vai ser salvo? Porque se você não perdoa seu irmão, Jesus também não te perdoa. E se Jesus não te perdoa, o Espírito Santo não vai trazer você. E se o Espírito Santo não te perdoar e não te trazer, você não será salvo. Existe a necessidade, irmãos, de nós liberarmos o perdão no nosso coração. Existe essa necessidade. Existe a necessidade de nós aprendermos de Deus. O que Deus requer da gente. Existem pessoas, irmãos, dentro das igrejas que elas acham que simples fato delas estarem dentro das igrejas, elas vão ser salvas. Existem pessoas que estão dentro das igrejas que o simples fato delas fazerem a vontade do seu pastor, elas vão ser salvas. Não vai, irmãos. A salvação não está atrelada a você ser obediente ao seu pastor. A sua salvação não está atrelada a você pagar o dízimo. A sua salvação não está atrelada a isso. A sua salvação está atrelada a você ser obediente a Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Há necessidade que você seja fiel às Escrituras de nosso Senhor Jesus Cristo e as dos apóstolos. Vamos lá para o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, aonde escreveu Mateus, um apóstolo chamado Mateus, lá no capítulo 7, do 22 ao 29. A necessidade, irmãos, que nós viemos a compreender as coisas de Deus. A necessidade, irmãos, quando você conhece, Jesus falou uma vez, falou assim, meu povo padece por falta de conhecimento. Existe a necessidade de você adquirir um pouco de conhecimento. Não estou falando aqui, irmãos, para você ir para uma faculdade teológica, mas existe a necessidade de você buscar um pouco de conhecimento. Porque através desse pouco conhecimento que você vai buscar, ele vai te livrar das garras de muitas pessoas que, se passando por pessoas boas, líderes religiosos, se passando por ovelhas, são lobos devoradores. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele temia, na sua partida, ele já falava para Timóteo, Timóteo, eu temo a minha partida, porque homens indoutos, amantes de si mesmo, implantarão no meio da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo filosofias dos seus próprios corações. Homens que servem ao seu próprio ventre, não servem a Deus. E Paulo, no seu ministério, ele sofreu, irmãos, porque muitos homens enviados pelo inimigo, enviados pelo demônio, perseguiram o apóstolo Paulo. E hoje, irmãos, a pessoa que busca servir a Jesus de uma forma fiel é perseguido, mas não pelas pessoas, mas sim pelas potestades, porque a nossa luta não é contra a carne. Você sabe por que você tem perseguição dentro da igreja? Porque você não consegue reconhecer que as pessoas que lá estão, elas podem ser manipuladas, elas podem ser persuadidas pelo diabo para te perseguir lá dentro. E se você não tem esse conhecimento, irmãos, você acaba achando que é aquela pessoa que quer o seu mal, que aquela pessoa quer o seu mal. E não é, irmãos, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as hostes e as potestades do mal, nos locais celestiais. O diabo, ele está em todos os lugares, irmãos. Nós não podemos brincar com as forças do mal, porque essas forças nos cercam. A palavra de Deus fala que o diabo está ao nosso derredor. Ao nosso redor está o anjo do Senhor, ao derredor está o diabo, bramando que nem leão, rosvando que nem leão, para nos tragar, para penetrar naquela couraça que Deus colocou em nós, para nos derrubar todo o tempo. Está escrito assim, irmãos, ó, lá no capítulo 7, do 22 ao 29, fala assim, ó, muitos
muitos dirão a mim, naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizados em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei, nunca os conheci, afastai-vos de minha presença, vós que praticais o mal. Irmãos, essa palavra será dura no coração dessas pessoas. Não queira você, irmãos, eu também não quero, não queira ser um de vocês que estará neste lugar ouvindo essas palavras de Jesus. Porque neste momento, irmão, não haverá misericórdia de Jesus. Quando Jesus vir buscar o seu povo, ele vai vir como um rei, ele vai vir como um juiz, ele não vai vir como um advogado mais. E ele vai, irmãos, separar os bodes das ovelhas. E ele vai separar os bodes das ovelhas. Ele vai separar todas as pessoas que praticavam o mal e as iniquidades. E aqui, irmão, não sei se vocês perceberam, nós não estamos falando das pessoas do mundo, nós estamos falando das pessoas da igreja. Olha aqui, ó. Muitos dirão naquele dia. Essas pessoas que dirão nesse dia aqui, não são as pessoas do mundo, são as pessoas da igreja. Ó. Senhor, Senhor, não temos nós profetizados em teu nome? Quem profetiza no nome de Jesus? Não é o povo da igreja? Aí outros dirão assim, ó, em teu nome não expulsamos demônios? Então, irmãos, você expulsar demônio não quer dizer que você vai para o céu. Você profetizar não quer dizer que você vai para o céu. Ao outro, em teu nome não realizamos muitos milagres. Você realizar milagres em nome de Jesus não quer dizer que você vai para o céu. Então é isso que nós precisamos entender, irmãos. A salvação não está atrelada a você ser um homem de Deus que põe a mão, o demônio cai. Não tem nada a ver isso. A nossa salvação não está atrelada a nada disso. Irmãos, a única coisa que sobrará no final de tudo é o amor de um para com o outro. Por isso que nós cristãos nós temos que velar pelo amor, pela comunhão entre nós. Nós precisamos... A nossa língua, a nossa boca, não pode sair palavras turvas que suscitam ira nas pessoas. Da nossa boca não pode sair palavras de maldição para as pessoas. Nós temos que bendizer as pessoas com a nossa boca. Nós não podemos, irmãos, simplesmente olhar para uma pessoa, seja ela o seu inimigo, que está sofrendo e se deleitar desse sofrimento. Você não pode, como um cristão, irmãos, ver as pessoas passando sede no Nordeste e estar feliz com essas atitudes deles, com isso que está acontecendo com eles. A palavra de Deus fala assim, ó, nós temos que chorar com aqueles que choram e se alegrar com aqueles que se alegram. É isso que Deus manda nos fazer. E se você não faz, você está contra o Evangelho. E se você está contra o Evangelho, você não é mais servo. Você não é mais servo. Porque o servo, irmãos, o verdadeiro servo, ele é escravo. E escravo não tem vontade. Você não tem vontade própria. Porque você é escravo do Evangelho. E se você é escravo do Evangelho, você não tem direito de falar assim, é isso eu sigo e isso eu não sigo. Muitas pessoas, irmãos, estão seguindo a ministérios, mas não seguem a palavra de Deus como ela é. Então nós estamos aqui para falar para você como a palavra de Deus é. O que a palavra de Deus representa. Então nós estamos aqui para falar para você, irmãos, nós estamos aqui para passar a mão na cabeça das pessoas. Nós estamos aqui para falar com simplicidade, com humildade. Para falar aqui, irmãos, com amor. Assim, o que a palavra de Deus nos manda falar. Nós estamos aqui, sabe por quê, irmãos? Um bom pastor é aquele que todas as ovelhas que estão nas suas mãos, no final da conta, ele vai pegar essas ovelhas e vai entregar na mão de Jesus. E dessas ovelhas não vai se perder nenhuma, porque esse pastor é um pastor bom. Agora não adianta, irmãos, um pastor que passa a mão na cabeça das ovelhas, que não corrige as ovelhas, que não traz um alimento para as ovelhas, que não apacenta as ovelhas, que não traz uma correção para as ovelhas. Quando essas ovelhas se desencaminhar e for para o mundo e o diabo tragar, o que ele vai falar para Jesus? Jesus fala assim, mas eu te dei algumas ovelhas nas tuas mãos, o que você tem para me oferecer hoje? O que você tem para me entregar hoje? E você não vai ter nada nas mãos. Aquelas ovelhas que o Senhor colocou nas suas mãos, você deixou se perder, e essas ovelhas, elas foram tragadas por todas as feras do campo, por todos os animais do campo. Pegaram as suas ovelhas e comeram as suas ovelhas, e você estava ali e não viu e não percebeu. Então nós, irmãos, como atalaias do Senhor, nós que somos líderes, que estamos na liderança, nós que estamos
trazendo alimento para vocês, nós precisamos nos ater para tudo isso. Nós não temos o direito de omitir nada da Bíblia para vocês. Porque uma vez que eu aqui omita alguma coisa da palavra de Deus para você, eu estou fechando as portas do céu para você. É isso que muitos pastores precisam entender. Você não está na frente da igreja para omitir as informações da Bíblia para a igreja. Não cabe a você manter a igreja cheia. Cabe ao Senhor manter a sua igreja cheia. Cabe a você descer com o joelho no chão e orar pelas suas ovelhas. Cabe a você descer com o joelho no chão e com o rosto no chão e pedir misericórdia para nosso Deus pelas suas ovelhas. É isso que cabe a nós como líderes. Nós não estamos aqui, irmãos, em posição superior a de ninguém. Na igreja não existe hierarquia. Na igreja existe cada um com a sua função. Como a própria palavra de Deus fala, um corpo. O pé é igual à mão, é igual ao olho, é igual à orelha. Nós somos um corpo. Um corpo não tem órgão mais nobre. Todos são indispensáveis para o corpo. Todos somos iguais perante Deus. Temos pessoas que falam porque Deus nos usa para falar, outros que Deus usa para louvar, outros que Deus usa para servir, outros que Deus usa para levar uma palavra àquele que está adoentado, levar uma ministração na casa daquele que não pode visitar a igreja porque está enfermo. E assim, Deus vai nos usando, cada um dentro da sua função. E é isso que é importante para todos nós, amém, irmãos? Irmãos, nós precisamos nos atentar para essas coisas. Existem pessoas que acham que tem que servir a Deus da forma que eles querem, da forma que você quer. Existem pessoas que acham que se ela se debruçar e começar a fazer a vontade da igreja e começar a participar dos cultos, dos trabalhos dentro da igreja, ele vai ser salvo. Se ele for fiel no dízimo, vai ser salvo. Se ele for tudo o que o pastor pedir para ele fazer, ele fizer, ele vai ser salvo. E não vai, irmãos. Essa prerrogativa não tem na Bíblia. Eu gostaria muito de falar aqui para vocês, irmãos, se vocês forem obedientes aos vossos pastores, vocês vão ser salvos, mas essa prerrogativa não está na Bíblia. O que eu preciso falar para vocês aqui, que a salvação de cada indivíduo é individualmente, pertence a ele próprio. Ninguém consegue salvar ninguém. Você é o senhor da sua própria causa. Você precisa entender que a sua salvação está atrelada à sua vontade de abnegar das coisas deste mundo. Você precisa entender que você, como servo, você não pode ter sua vontade própria. Você, como servo, a palavra de Deus fala que se você é servo, você não é livre. E se você não é livre, como é que você vai fazer a sua vontade? E muitos cristãos, irmãos, não conseguem discernir a voz de Deus com a voz da sua própria consciência. Muitas das vezes abrem mão das próprias escrituras sagradas para dar ouvido a pessoas na igreja. Pessoas que, se dizendo profetas, profetiza coisas para essas pessoas, e essas pessoas passam a ter um novo entendimento da palavra de Deus e buscam fazer coisas fora da palavra de Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo fala assim, se vieres apresentar outro Jesus que não seja este, se vieres apresentar outro evangelho que não seja esse, que seja amaldiçoado aquele que o tal coisa fez. Irmãos, se uma pessoa vier falar para você fazer a determinada coisa que não é da Bíblia, que não consta na Bíblia, não dê ouvidos a essa pessoa, porque essa pessoa não está amando de Deus. Existem pessoas fazendo trabalhos na igreja que não são apropriados para elas mesmas fazer, porque a Bíblia fala que não pode fazer. Então, se você está fazendo, você está indo contra a palavra de Deus. E se você está indo contra a palavra de Deus, você deixa de ser servo, porque servo não tem vontade própria, e você passa a ser senhor da sua própria causa. E muitas pessoas querem Jesus para ser o seu salvador, mas não querem Jesus para ser o seu senhor. Porque quando você tem Jesus para ser o seu senhor, ele determina as coisas para você e você cumpre. Você não questiona, porque você é servo. E se você é servo, você não é livre. E se você não é livre, você não tem vontade própria. Aleluia! Irmãos, vamos para o 24 agora. Assim todo aquele que ouve as minhas palavras, prestem bastante atenção, lá no 24, assim todos aqueles que ouvem as minhas palavras
e as pratica, será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. Irmãos, se você pega a palavra de Deus e você lê, e você começa a praticar essa palavra, Deus assemelha você a um homem sábio que constrói a sua casa sobre rocha. Olha o que fala a palavra de Deus. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu porque tinha os seus alicerces sobre a rocha. E a rocha o que é, irmãos? É isso aqui, ó. É isso aqui que é a rocha da palavra de Deus, irmãos. Nós temos que estar baseados na palavra de Deus. Nós temos que estar pautados na palavra de Deus. Nós não podemos dar ouvido simplesmente às pessoas. As pessoas falam para você, você vai lá e confirma se está escrito. Se a pessoa te fala, você vai e confirma. Você não pode simplesmente, irmãos, a pessoa te fala uma coisa que você tem que fazer, que está na Bíblia, e você não vem confirmar. Porque o que está em jogo é a sua salvação. Não é a salvação da pessoa que te falou, mas a sua. Então, irmãos, nós temos que ouvir, mas nós temos que confirmar se essas palavras estão na Bíblia. E há necessidade, irmãos, que nós, tudo que falarem para nós, tudo que as pessoas vierem falar para nós acerca das coisas cristãs, nós temos que confirmar a palavra de Deus para ver se essas coisas estão lá. Porque hoje muitas pessoas são levadas como vento de doutrina. Muitas pessoas são levadas a fazer coisas terríveis, irmão. Tem pessoas que estão dentro da igreja, que está fazendo samba dentro da igreja, que está fazendo coisas erradas dentro da igreja. A igreja está se desencaminhando, porque as pessoas estão com falta de sabedoria, porque as pessoas não vão nas escrituras sagradas, porque as pessoas não se debruçam nas escrituras sagradas para saber o que é que Deus quer da gente. O que Deus quer da gente? Deus quer da gente, irmãos, Deus quer que você seja fiel a Ele, através das palavras que estão contidas nesses livros. E se as palavras que você está fazendo não estão contidas nesse livro, irmãos, você está fora da palavra. E se você está fora da palavra, você não é mais servo. Porque o servo, aquele que não tem a sua própria vontade, é aquele que não serve a sua vontade mais, e é servo. Então, você passa de servo, você passa a ser o senhor da sua própria história. E não pode, irmãos. Quando você serve a Deus como servo, você não pode questionar a Deus. E Deus, Ele não é questionável. As pessoas que servem a Ele são, mas Deus não pode ser questionável. E você não pode questionar as Escrituras, porque as Escrituras são a boca de Deus, é a vontade de Deus. Não existe outra, só existe essa. Então nós temos que servir a Deus por essas Escrituras, amém? Lá no 26. Pois todo aquele que ouve essas palavras, as minhas palavras, e não as pratica, é como insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Irmãos, se você ouve as palavras que estão escritas nesse livro, e você não pratica, você é insensato. A palavra de Deus fala que você é insensato. E se qualquer pessoa vier com uma doutrina nova para você, você vai ser levado como vento de doutrina, irmãos. Você vai ser levado como vento de doutrina. Tem muitas pessoas aí, irmãos, servindo a ministérios, servindo a denominações, mas não estão servindo a Jesus. Não estão ligados à videira que é Cristo. Porque a igreja não é a videira é Cristo. E se você está ligado à videira que é Cristo, a sua entrada para o céu está garantida. Mas se você está ligado à religião e você não está ligado à videira que é Jesus, trate de mudar esse hábito, busque estar ligado à videira que é Cristo. Porque, irmãos, igreja, instituição, ela pode ser fechada a qualquer momento. Mas Jesus não, irmãos. Ninguém vai acabar com aquilo que Jesus colocou no coração de cada um de nós. Ninguém, governo nenhum vai acabar com aquilo que Deus formou, com aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu naquela cruz do Calvário, ali se iniciou um novo ministério, o ministério da graça. Esse ministério foi formado uma igreja invisível aos homens e visível para Deus. Uma igreja de seres humanos, onde Deus habita em todos nós. Deus habita em cada um de nós. Nós somos igrejas de Jesus. E essa igreja de Jesus, ela nada
pode abalar essa igreja. Nada pode abalar essa igreja. Nada pode derrubar essa igreja. Essa igreja prevalecerá sobre tudo. Sobre tudo, sobre qualquer coisa, irmãos. Agora, a igreja é a instituição, ela abre e ela fecha. Ela abre e ela fecha. Mas a igreja de Deus, que somos nós, ela prevalecerá. Aleluia! Glória a Deus. Lá no 28 fala assim, ó. Quando Jesus acabou de pronunciar essas palavras, estavam as multidões atônitos com o seu ensino. Porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Porque, irmãos, porque Jesus combatia os mestres da lei. Porque eles pregavam algo e eles não praticavam. E o evangelho, irmãos, não está aí para você pregar e não praticar. Você tem que pregar o evangelho, mas você tem que praticar o evangelho. Se você prega o evangelho e você não pratica o evangelho, irmãos, você é como esses mestres da lei, que Jesus veio e levantou várias críticas sobre os seus ministérios. Porque esses homens, eles implantavam fardos pesados nas costas da viúva, nas costas dos órfãos, nas costas das pessoas. Mas eles não queriam carregar esses fardos, nem sequer com um dedo. E Jesus teceu críticas muito grandes contra esses homens. Porque eles faziam, irmãos, o que eles faziam? Eles diziam assim, ó, faça o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. E hoje, irmãos, existem muitos líderes que fazem esse tipo de coisa. Impõem fardos pesados para as pessoas, mas eles mesmos não querem carregar esses fardos, nem se com um dedo sequer. Irmãos, para a nossa finalização de hoje, lá está no livro de João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21 a 24. Amém? Que também está dentro do mesmo contexto. E fala assim, irmãos, ó. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me revelarei a ele. Irmãos, essa palavra aqui, irmãos, ela tem uma profundidade muito grande. Se você, para você falar que você ama Jesus, para você falar que você ama Deus, você tem que obedecer a Ele. Se você não obedece a Ele, você é sacrifício de tolo. Não adianta você estar no monte, 7 dias por semana no monte, e você não obedece às escrituras. Não adianta você estar de segunda a sábado, de segunda a segunda, dentro de uma igreja, irmãos, e não obedecer às escrituras. Não obedecer só o que quer. Não é você só obedecer o que você quer, porque aquele que é servo, ele não é livre. Se você é servo, você não é livre. Se você não é livre, você não pode fazer o que você quer. Você tem que fazer o que a palavra de Deus determina para você fazer. Então aquele que ama Jesus é aquele que obedece. Aquele que obedece a Jesus será amado do Pai, será amado do Filho. E olha o que o Filho faz, irmãos. Ele vai se revelar àquela pessoa. Olha que interessante. E eu também o amarei e me revelarei a Ele. Por isso que existem muitas pessoas hoje, irmãos, que às vezes falam assim, eu não conheço Deus, eu não consigo entender a palavra de Deus, porque você não quer fazer a vontade de Deus. Irmão, se você não faz a vontade de Deus, o Espírito Santo ele não revela o Filho para você. Porque as Escrituras Sagradas elas foram escritas por revelação divina do Espírito Santo. Aleluia. Para que você possa entender essas Escrituras, você há necessidade de uma revelação do Espírito Santo novamente para você. Por isso que quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o Espírito Santo ele vem habitar em nós, ele vem morar com nós. E o Espírito Santo nos ensina todas essas coisas, nos faz lembrar, nos ajuda a entender e compreender as Escrituras Sagradas. Mas se você lê a Escritura Sagrada e você passa a fazer o que você quer, você não é mais servo de Deus. Você deixou de ser servo, você é livre. E se você é livre, você não é servo. E se você é livre, você não vai morar com Deus. E é vão tudo que você está fazendo é sacrifício de tolo. Não adianta você estar 7 dias na semana na igreja, de manhã, de tarde, de noite, obedecer o pastor, e você não obedecer Jesus, não obedecer as Escrituras Sagradas. Vamos continuar aqui, ó. Então perguntou-lhe Judas, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Olha para isso, irmãos. Por que o Senhor se revelou a nós e não ao mundo? Judas perguntou para ele. Lá no 23. Jesus lhe respondeu. Se alguém me ama, obedece às minhas palavras. E ao meu Pai o amará.
e nós veremos até ele, viremos até ele e faremos nele o nosso lar. Olha, irmãos, se você obedece essa escritura sagrada, Jesus vai vir através do Espírito Santo junto com o Pai e vai fazer morada em cada um de nós. Por isso que é importante nós obedecermos as escrituras sagradas. Você, irmãos, você é o Senhor da sua própria caminhada. Você precisa entender que você está, independente do ministério que você esteja, você tem que ouvir as escrituras sagradas. Você tem que obedecer as palavras de Deus que estão contidas nesse livro. Se você não obedecer a Jesus através das palavras que estão escondidas nesse livro, para você, irmãos, é inútil, é sacrifício de tolo. Você não é mais servo, você é livre. Se você é livre, você não vai morar com Deus. Se você é servo, você não tem vontade própria, você tem obrigação de compreender e fazer aquilo que as palavras estão contidas nesse livro, você tem que fazer. Você é servo, você não é livre. Aí olha aqui, está escrito aqui, ó. E se alguém me ama, obedece as minhas palavras, o meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele nosso lar. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. E a palavra que vos estáis ouvindo não é a minha, mas a do Pai que me enviou. Jesus estava falando, irmãos, para aquelas pessoas que estavam ali, que as palavras que Jesus estava falando não era dele, era do Pai. É como Paulo fala, o apóstolo Paulo fala, irmãos. Muitas das doutrinas que Paulo traz, ele fala, irmãos, essas coisas não veio de mim, veio do Pai, veio de Deus. E muitas vezes a gente quer ter uma compreensão diferente, porque alegando que a Bíblia foi escrita há 1500 anos atrás, que isso era para aquele povo, que não era para nós. Se nós formos colocarmos dessa forma, então nós não temos que obedecer nada das Escrituras. Porque tudo que você for, que vier contra você, você colocar assim, mas isso aqui mudou, porque essas palavras aqui foram escritas há 1500 anos atrás. Irmão, o ser humano é igual ao ser humano de 1500 anos atrás, é o mesmo ser humano de hoje. Não muda nada, o ser humano sempre vai querer a podridão, o pecado, a concupiscência, a lascívia. Nós, irmãos, nós nunca queremos o que é certo diante de Deus. Nós, com a nossa própria vontade, nós nunca vamos querer servir a Deus. Nós nunca vamos querer fazer a vontade de Deus. Tudo que nós fazemos para Deus é através do impulso do Espírito Santo. Ele que nos impulsiona a fazer a vontade do Pai, através das palavras que são contidas nesse livro. Então, se você e eu somos servos, nós não somos livres. Então nós temos que praticar as vontades de Deus, fazemos a vontade de Deus sem hesitar. Nós não podemos hesitar, isso eu vou fazer e isso eu não vou fazer. E eu vejo muitas pessoas hoje, irmão, servindo a Deus com sua própria vontade. Eu vou fazer isso porque Deus falou para mim. Eu vou fazer isso porque uma irmãzinha lá profetizou que era para mim fazer. Eu vou fazer isso porque um pastor que é muito fervoroso falou que Deus falou para ele que era para mim fazer. Negativo, irmãos. Nada disso é possível. Se alguém vier falar alguma coisa para você que vai contra a Escritura Sagrada, meu irmão, não dê ouvido para essa pessoa. Só dê ouvido para as Escrituras Sagradas, porque você tem nelas, nas Escrituras Sagradas, o caminho para a salvação. Então, irmãos e meus irmãos queridos, essa noite, eu espero que vocês tenham absorvido as palavras que aqui foram faladas, porque essas palavras, irmãos, não vieram do meu coração, mas vieram do coração de Deus, para mim repassar a todos vocês. Eu desejo que vocês, irmãos, sejam libertados por essa palavra. Eu espero que essas palavras elas se perpetuem dentro do coração de vocês. Eu quero fazer uma oração a todos vocês agora. Eu quero pedir também a todos vocês que estejam orando por nós, e estejam orando pelos enfermos, estejam orando por todos os nossos irmãos que estão online, um pelos outros. A nossa irmã Joelma precisando de oração para ela e para a sua casa, para a sua filha Jaqueline. Irmãos, nós precisamos orar uns pelos outros, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos, amém? Vamos orar, irmãos, para que essas palavras se perpetuem nos corações de todos nós.
Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, para dizermos ao Senhor, para falarmos a Ti, Senhor, para que o Senhor, meu Pai, venha pegar essas palavras, Senhor, e venha perpetuar no coração de todos nós, esconder lá no fundo, Senhor, dos nossos corações, para que nós não venhamos a pecar contra Ti, Senhor, para que nós não venhamos, ó Senhor amado, a fazermos as coisas conforme o nosso próprio entendimento, porque nós somos servos, Senhor, e servo não é livre, nós somos, Senhor, servos Teus, Senhor, e o servo, ele obedece, ele não questiona. Senhor, nos ajude, Senhor, a fazermos a Tua vontade. Arranca tudo de nós, Senhor, que vai contra, Senhor, o Teu trabalhar no meio de nós, Pai amado. Senhor, nos fortalece. Blinda as nossas mentes contra as setas do mal. Não deixa que o diabo, Senhor, tenha poder sobre nenhum de nós. Senhor, fortalece os nossos filhos, fortalece as nossas filhas, fortalece os nossos parentes mais distantes, nossos irmãos e irmãs que estão online neste momento, ó Pai amado. Visita cada um deles, ó Pai amado, nas suas aflições. Senhor, perpetua na vida deles, Senhor, a palavra de sabedoria, a palavra de amor, Senhor. Não deixe que o diabo, Senhor, lance setas do mal na vida de nenhum deles, ó Pai amado. Protejam os seus filhos, ó Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tenham uma excelente... Pede desculpa que deu uma travadinha, nós estamos com problema para passar. Irmãos, ó, eu peço desculpa a todos vamos os descobrir irmãos. o que está acontecendo. Nós vamos descobrir o que está acontecendo, porque está dando umas travadas na nossa live, né? E eu não sei se é o YouTube. Facebook. Desculpa, não sei se é o Facebook. Eu não sei o que é, nós vamos tentar descobrir essa semana. Nós estamos, nosso vídeo está sendo tipo boicotado, né, irmãos? Então vocês me perdoem aí se deu umas travadas aí, tá? Minha esposa vai tentar tirar essas partes aí para fazer o vídeo para pôr no YouTube, tá bom? Os irmãos tenham uma excelente semana, tenham uma semana abençoada, os seus filhos, Deus proteja todos vocês, orem por nós, porque nós aqui estamos orando diariamente por todos vocês, para que Deus abençoe as vossas vidas. Nós já estamos no mês de dezembro, daqui a pouco nós estamos no Natal e no Ano Novo, e daqui a pouco nós estamos em 2025, amém, irmãos? Então, Deus abençoe a todos vocês, tenham uma excelente semana, uma semana de bênçãos na vida de todos vocês. Vamos levantar as mãos para dar a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo, esteja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem? Amém. Está terminado em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.